Oi, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, eu me chamo Thais Ramos, faço o curso de licenciatura em História pela UFRB e a aula de hoje vai ser ministrada por mim, juntamente com Paulo Reis. A aula é sobre patrimônio. Nessa aula a gente vai falar os tipos de patrimônio, a gente vai trazer exemplo tanto material e imaterial. E além disso, a gente vai mostrar um pouco do que é cultura, do que é esse tal patrimônio que a gente tanto fala, tá bom? Eu vou minimizar aqui a tela para vocês verem os slides e alguns vídeos que eu trouxe para mostrar de exemplo para vocês. E ao final da aula eu retorno para dar algumas considerações, tá bom? Então, gente, apesar de estar nesse slide o que é cultura, antes da gente entrar propriamente dito, nos exemplos e no que é cultura, a gente tem que entender quais são os tipos de patrimônio, né? Pegando um pouquinho da aula anterior que Paulo Reis iniciou, a gente sabe que o patrimônio ele é um conjunto de bens, tanto material quanto imaterial, né? E esses bens têm um valor e por isso que a gente precisa preservar. E aí, o patrimônio material, ele pode ser uma arquitetura, e aí inclui edifícios, monumentos, praças, ruas, cidades históricas, tá? Um exemplo, o Centro Histórico de Salvador é considerado patrimônio material. Dentro desse patrimônio material, a gente tem sítios arqueológicos, que são locais onde a gente pode encontrar vestígios, né? E aí, um exemplo, Machu Picchu, no Peru, é considerado um patrimônio material e é um sítio arqueológico. No que tange a patrimônio imaterial, a gente tem as tradições orais, as expressões linguísticas, então canções, por exemplo, é considerado patrimônio imaterial, contos, a gente tem as práticas sociais, e dentro dessas práticas sociais a gente tem as festas, a gente tem práticas religiosas, então, danças tradicionais é considerado patrimônio material, a gente tem o candomblé, que é uma festa muito importante, o bembé do mercado, que é considerado uma das maiores festas do candomblé de rua, é considerado patrimônio imaterial. As expressões artísticas, música, gastronomias, né, um exemplo da capoeira, é considerado patrimônio imaterial, tá? E a abordagem que a gente vai trazer justamente nesse sentido. A gente também tem outros tipos de patrimônio, como natural, patrimônio geológico, patrimônio hidrológico, entre outros. Mas nosso foco aqui é o material e imaterial. E aí, dito isto, a gente tem aqui. A gente precisa entender o que é cultura, uma vez que quando a gente vai falar sobre patrimônio, tanto material quanto material, envolve e abrange a cultura, né? Então, o que é cultura? A cultura, ela pode ser entendida, compreendida como um conjunto de manifestações, de comportamentos, de valores e de símbolos de um determinado grupo, de um determinado povo. E esses símbolos são extremamente importantes porque vai fazer uma interação com a sociedade. Então, é muito importante a gente perceber e preservar a cultura. Dito isso, a gente percebe também que esse processo de cultura em algumas manifestações é passado de geração para geração. E aí entra a questão de preservação e de valorização dessa cultura. E quando a gente vai falar sobre patrimônio imaterial, a gente percebe através das festas, principalmente festas de matrizes africanas, essa valorização ancestral,
que é muito importante. E aí eu trago uma manifestação imaterial, que é do acervo do IFAM, que é a Festa da Ajuda. A Festa da Ajuda, ela é considerada um patrimônio imaterial e ela foi reconhecida pelo então, na época, governador Rui Costa, e ela foi reconhecida no ano de 2017. E aí a gente percebe, né, a importância que se tem. E, inclusive, existe um decreto que tem esse respaldo para essa preservação e para a consideração desse patrimônio imaterial da Bahia, ali juntamente com o IPAC, que é o Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, tá? Então, eu trouxe um vídeo aqui, justamente da Festa da Ajuda, que é comemorada já no finalzinho do ano, outubro, novembro, em Cachoeira, no Recôncavo, e justamente vai mostrar a importância que se tem desse patrimônio imaterial, né? A gente percebe que esse patrimônio imaterial vai promover a diversidade, vai preservar a identidade cultural ancestral e é uma festa, né, popular que a gente consegue também refletir sobre as tradições e a importância dessa preservação. E aí eu trouxe aqui um vídeo, eu vou mostrar para vocês. Cachoeira foi colonizada pela família Adorno, né? A família Adorno, quando chegou em Cachoeira, que era dono dos engenhos, e os engenhos, na época da colheita da cana-de-açúcar, eles comemoravam a festa de Nossa Senhora da Ajuda pela fartura, pela colheita da cana-de-açúcar. Em 1936, meu avô revitalizou a festa da Ajuda, que não existia mais. Aí, de lá, minha família ficou como se fosse a tutora da festa, tomando conta da festa durante esse período. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Existem 3 grandes personalidades também na festa, que são os mandus, as cabeçorras e os caretas. Qual é o significado dessas personalidades? Os escravos não podiam participar da festa religiosa, não entravam na igreja. Então eles tinham que fantasiar para que os senhores de engenho não reconhecessem ele. Então eles botaram a máscara para ficar irreconhecível. O mandu, segundo alguns historiadores, diz que o mandu representa o Exu, que é a parte do candomblé da festa. E os cabeçorras são a burguesia portuguesa, que são os colonizadores. O trio elétrico só rompeu no meio-dia. Sempre teve mandu na festa, né? Aí com o tempo foi desaparecendo. Aí em 2005, mais ou menos, o pessoal resgatou. Aí de lá para cá, eu tomei a frente para não deixar morrer a tradição. A graça do mandu geralmente é a pessoa não saber quem é que está dentro. Por isso a gente faz essas vozes assim, para diferenciar a pessoa. E eu acabei revelando você, que é um dos mandus aqui da cidade. Sua identidade já está revelada. Desde criança eu sempre via o embalo sair, eu saí escondida dos meus pais. E aí eu fui criando amor, e aí a gente se juntou e também cabeçou a mulher. Porque naquela época a mãe, tem briga, tem isso, tem aquilo, e nada disso. É uma manifestação de liberdade, entendeu? E todo mundo respeita todo mundo e a gente vai pra festa. A festa de Nossa Senhora da Ajuda acontece na primeira quinzena de novembro e é considerada patrimônio imaterial pelo IFAM. No final de semana seguinte, à meia-noite do sábado, tem o Terno do Silêncio e no domingo, a lavagem das escadarias da capela dedicada à santa. Depois acontecem os ternos e as 3 missas até o último final de semana, que encerra a festa com a procissão de Nossa Senhora da Ajuda e com o terno da Alvorada, cheio de cores e alegrias.
a população se joga com o coração, fazem suas roupas escondido para o terno da alvorada aparecer. Isso fica assim uma coisa mais linda do mundo. Então, eu sou suspeita de falar, eu sou totalmente apaixonada pela Festa da Ajuda. Para mim, o melhor momento é o embalo, o silêncio, porque estamos desde madrugada. E o outro é 5 horas da manhã, porque você sai do seu quentinho da cama, mas vem com todo entusiasmo, com sua fantasia, com sua alegria, para extravagar aqui, ó, nessa festa. Então, gente, aqui percebemos a importância que se tem desse patrimônio imaterial, que justamente vai criar esse diálogo não só com a população, né, que não conhece a história, mas também uma forma de preservação. É uma forma também de preservar justamente essa identidade, né, essa manifestação cultural que é extremamente importante. E também fortalecer laços, né, que essas manifestações promovem. Além disso, no que tange a patrimônio material, a gente tem aqui a Casa do Samba, que fica localizada em Santo Amaro da Purificação. A Casa do Samba é uma antiga casa do século XIX que pertencia ao Conde de Subaé. Tanto é que as margens do rio têm esse nome por conta do conde que se chamava Francisco Moreira. E aí ela foi transformada em sobrado, depois ela recebeu inclusive a visita de Dom Pedro II e posteriormente ela foi tombada pelo IPHAN. E aí a gente percebe que a conservação, né, passou por um processo de restauro e foi aberta ao público justamente para o público socializar e ver, né, esse patrimônio material. E também ali era uma sede de samba, né? Por isso que o nome é Casa do Samba. O samba é considerado um patrimônio imaterial e aí nesse local era um espaço de encontro dos sambadeiros e sambadeiras do Recôncavo, especificamente de Santo Amaro. Aqui é logo no início, quando ela foi tombada, e aí passou por um processo de restauro, a gente percebe o entorno dela cheio de plantações. Aqui é uma foto mais recente, contemporânea. Aqui é do lado da rodoviária de Santo Amaro da Purificação. E aqui é como ela se encontra. Infelizmente, o poder público, eles não dão devido valor a esse patrimônio por conta das fortes chuvas que estava tendo em 2020. Ela acabou sendo destruída por conta das fortes chuvas. E aí a gente se questiona, né, a quem interessa a cultura, já que o poder público até agora não fez nenhum tipo de restauro. Já temos aí mais de 4 anos e até hoje ela se encontra assim, atualmente. Né? Esse espaço é um espaço extremamente importante, é um espaço não só de preservação, mas também um espaço de trocas de vivências. E aí a gente fica bem triste, né, quando a gente percebe que ela se encontra assim, esse espaço extremamente importante para a nossa cultura e para a cultura do Recôncavo. Eu trouxe um vídeo que vai mostrar como é o espaço dentro, né, como a gente consegue perceber como é ao redor, né, e também dentro desse espaço. É um vídeo de encontros de sambadeiros e sambadeiras do Recôncavo, que eu encontrei no YouTube, que é muito interessante. O vídeo é feito por Roberto,
E aqui a gente pode visualizar direitinho como é o espaço.